Introdução à estática dos fluidos. Isso vai sintetizar um encontro que ocorreu no dia 24/8/2020. Raimundo Ferreira Inácio. Tudo se inicia com um problema. Encontre a massa e a altura da superfície livre de um volume de 42,5 litros de água que é colocado em um tanque cônico de 751 milímetros de altura, com o raio de base igual a 287 milímetros. Especifique também a massa de ar comprimido que é colocada acima da superfície livre para aumentar a pressão em sua base em 50% em relação à causada pela água que se encontra a uma temperatura de 50 graus Celsius, assim como o ar comprimido. Dados: peso específico do mercúrio 136 mil Newton por metro cúbico, constante do ar 287 metro quadrado por segundo ao quadrado Kelvin e leitura barométrica igual a 695 milímetros de mercúrio. É dada também a equação que representa a variação da massa específica da água em função da variação da temperatura. Então nós teríamos que a massa específica da água seria igual a 1000 menos 0,01788 vezes, abre parênteses, temperatura menos 4, tudo isso elevado a 1,7. Lembrando que essa temperatura DC é dada em graus Celsius. Nessa equação, a massa específica da água sai em quilo por metro cúbico e ainda nós vamos utilizar a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Está aqui o nosso esboço do nosso reservatório. Um reservatório cônico, raio da base 287 milímetros, a altura dele 751 milímetros, o volume que eu tenho nesse tronco de cone 42,5 litros. No primeiro passo do processo, recorremos ao nosso repertório. E a partir daí eu vou buscar um exercício similar a este que já foi resolvido, que se encontra no YouTube, no canal Alemão McFlu Resolve, está aqui o endereço dele. Esse link também vai estar na parte superior. Diante disto, eu vou determinar a massa específica da água a 50 graus Celsius. Então nós temos a equação, simplesmente coloco no lugar da temperatura 50 e a partir daí vou fazer a conta. Obtenho uma massa específica da água a 50 graus Celsius, aproximadamente igual a 988 quilos por metro cúbico. Conceito de massa específica, que seria a massa por unidade de volume, possibilita a determinação da massa. Então eu tenho que a massa específica da água, que nós achamos 988 quilos por metro cúbico, é a massa sobre o volume. Importante, essa equação tem que ser homogênea, então eu vou ter que trabalhar com o volume em metros cúbicos. Por esse motivo eu pego 42,5 e divido por 1000 para passar de litro para metro cúbico, que vai resultar 42,5 vezes 10 a menos 3. Dessa maneira eu acho que a massa d'água vai me dar aproximadamente igual a 41,99 quilos. Vou recorrer à semelhança de triângulo. Eu vou considerar esse triângulo superior, esse triângulo representado, com uma altura H0 e um raio de base R0. E o triângulo maior, onde eu tenho a altura 751 milímetros e um raio de 287 milímetros. Ora, sabemos por semelhança que o H0 está para 751, assim como o R0 está para 287. Dessa maneira, eu consigo estabelecer uma relação entre o raio R0 e a altura H0. Vamos chamar isso de equação 1. Eu ficaria com R0 igual a 287 sobre 751. Importante, isso aqui dá um número adimensional, milímetro sobre milímetro, vezes a altura H0. Diante disso, no período da nossa incubação para resolvermos esse problema, calculamos o volume total do cone. Para que este cálculo? Para verificar se a representação dada é correta, ou seja, o meu volume do cone tem que ser maior do que 42,5 litros, para que a representação seja verdadeira e para que matematicamente o que nós achamos na semelhança de triângulo também seja válida. Então eu vou ter que o volume total de um cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Então eu teria π vezes 0,287 ao quadrado vezes a altura 0,751. Observe que eu passei o raio e a altura para metros. Então eu vou obter isso em metros cúbicos. Obtenho um volume total de 0,0648 metros cúbicos, ou seja, 64,8 litros. Maior do que 42,5 litros. Portanto, a figura está correta. Agora eu vou calcular o volume V0. Então, novamente, eu vou ter
esse volume total menos o volume que eu tinha aqui, eu vou tirar o meu V0, 22,3 litros. Sei que esse 22,3 eu vou dividir por 1000 para trabalhar em metro cúbico, vai ser 1/3 da área da base, então π vezes R0 ao quadrado vezes a altura, que é o H0. Vamos chamar isso de equação 2. Substituindo a equação 1 na equação 2, eu vou conseguir obter a altura H0. Então eu teria o meu volume já considerado em metro cúbico, a minha relação me possibilitou a substituição do R0 em função do H0, lembrando que isso está ao quadrado, e eu vou ficar com a minha equação 0,0223, o 3 passa multiplicando, o 751 ao quadrado passa multiplicando, o π passa dividindo e o 287 ao quadrado passa dividindo. E o meu H0, olha, H0 ao quadrado vezes H0 vai me dar H0 ao cubo. Eu vou extrair a raiz cúbica disto e vou obter o meu H0 igual a 0,526 metros, ou seja, 526 milímetros. Diante disso, eu acho o meu H. O meu H vai ser o 751 menos o 526, que é o meu H0. Vou tirar o meu H igual a 225 milímetros. Legal. Mas e como eu vou especificar a massa de ar comprimida, que é colocada acima da superfície livre para aumentar a pressão na base de 50% em relação à causada pela água, sabendo que tanto a água quanto o ar vão estar submetidos a 50 graus Celsius? Ora, vamos ter que ampliar o nosso repertório. Diante disso, eu vou recorrer à equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron que é originada da equação dos gases ideais, onde eu tinha que a pressão na escala absoluta vezes o volume dividido pela temperatura absoluta é uma constante. Ora, se eu considero N moléculas, eu vou ter que a pressão do gás na escala absoluta vezes o volume do gás é igual ao número de moles vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Então nós temos lá, ó, pressão do gás na escala absoluta, volume do gás, número de mols do gás e a constante universal dos gases. Essa constante universal dos gases, se eu trabalhar com a pressão em atmosfera, o volume em litro, o número de moles em mol e a temperatura em Kelvin, eu vou ficar igual a 0,082. E a temperatura, como é que eu transformo a temperatura de Celsius para Kelvin? Basta somar 273. Lembre, Kelvin é a nossa temperatura em Celsius mais 273,15. Diante disto, eu vou mostrar os diversos valores da constante universal em função da unidade de pressão, já que eu posso trabalhar com a pressão em uma atmosfera ou que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 101,325 Pascal, que é igual a 10325 bar, que é igual a 14,7 PSI, ou seja, libra-força por polegada ao quadrado. Nessa situação, nas condições normais de pressão e temperatura, eu vou trabalhar com volume igual a 22,4 litros, o número de moles igual a 1 mol e a temperatura igual a 0 graus Celsius, ou seja, 273,15 Kelvin. Seria interessante ver alguns exemplos. E isso que eu vou mostrar, a determinação do R, em função das unidades que eu considero para a pressão e das unidades que eu considero para o volume. Então, se eu considero a pressão em atmosfera e o volume em litros, eu vou obter o 0,082. Agora, se eu trabalho com a pressão em milímetros de mercúrio e o volume em litro, eu vou ter o 62,3. E se eu trabalho com a pressão em Pascal e o volume em metros cúbicos, eu vou ter o 8,309. Todos eles representando a constante universal dos gases. Ok, mas como eu vou usá-la para achar a massa específica do gás? Ora, vamos reescrever a equação de Clapeyron de uma forma um pouquinho diferente. Vamos lembrar que esse número de moles seria a massa do gás dividido pela sua massa molecular. Diante disto, eu tenho que a pressão vezes eu passo a massa para o primeiro membro, então vai ser o volume do gás dividido pela massa do gás. Isso daqui, gente, olha, nós aprendemos, vê, é o inverso da massa específica, igual a constante universal dividido pela massa molecular do gás vezes a temperatura. Constante universal sobre uma constante do gás vai me dar uma constante própria do gás. Então eu teria que 1 sobre ρ representa o volume sobre a massa, e a constante universal dividida pela massa molecular do gás vai me representar a constante do gás. No caso
a minha equação foi modificada como sendo a pressão na escala absoluta dividido pela massa específica igual à constante do gás vezes a temperatura em Kelvin. No caso do ar, lembrem, temos que essa constante do ar, que seria a constante universal, dividido pela massa molecular do ar, vai nos dar 287 metros quadrados por segundo ao quadrado Kelvin. Estamos trabalhando no sistema internacional. Diante disto, eu fico com a equação pressão do ar na escala absoluta sobre a massa específica do ar igual a 287 vezes 273,15 mais 50. Eu estou com uma equação com duas incógnitas. Eu preciso dar um jeito de resolver isso. E surge aí o problema. Um novo problema, na verdade. Como eu devo aumentar a pressão na base em 50% em relação à causada pela água, que se encontra a 50 graus Celsius? Eu preciso dar um jeito de achar a pressão que atua na base do reservatório e originada pela água. Isto eu vou obter evocando o conceito de pressão em um ponto fluido. Ora, a pressão em um ponto fluido, nesse caso, o meu fluido se encontra em um reservatório estático, vai ser obtida pela estática dos fluidos. Lembra? Quando eu estudo mecânica dos fluidos, eu posso estudar o fluido em movimento, que seria a hidrodinâmica, ou o fluido em repouso, que seria a hidrostática ou estática dos fluidos. Nós estamos no caso da estática dos fluidos. A partir daí, eu tenho mais duas considerações para fazer para o desenvolvimento da determinação da pressão em um ponto fluido. Eu vou considerar o fluido como um meio contínuo, o que garante que por menor que seja a porção que eu pegue, eu sempre vou ter matéria. Então, a partir daí, um ponto fluido passa a ter uma dimensão elementar dA, para que possa ter matéria. Isso é a hipótese do contínuo. E, além disso, como eu trabalho com fluido considerado incompressível, eu vou considerar tanto a massa específica como o peso específico como sendo constante, que é a condição para que o fluido seja considerado como sendo incompressível. A partir deste ponto, eu recordo o conceito de pressão. A pressão vai ser sempre a relação do módulo da força normal dividido pela área onde ela atua. Muitas vezes me interessa, inclusive, achar, até para abertura de comportas, ampliação e redução de força, pensar em como que eu origino essa força através de uma pressão. Ora, essa força vai ser sempre integral da pressão vezes o dA, onde esta pressão está atuando. Vamos considerar o reservatório a seguir. Então nós temos um reservatório, aqui nós temos um fluido com massa específica e peso específico constante, um ponto fluido que tem um dA a uma profundidade H, e eu vou trabalhar com escala efetiva. Trabalhar com escala efetiva é falar que a pressão atmosférica é considerada igual a zero. Importante. Então, a definição de escala efetiva é aquela que define como zero a pressão atmosférica. Nessa escala, eu posso ter pressões maiores que a atmosfera, então pressões positivas. Posso ter pressões iguais à atmosfera, que seria a pressão nula. E posso ter pressões menores que a atmosfera, que seriam as pressões negativas, que podem ser chamadas de depressão ou vácuo técnico. Se o meu fluido está em repouso, o meu ponto fluido também o estará. Então eu posso garantir que a pressão em todas as direções tem que ser a mesma, senão o ponto vai estar em movimento. Daí eu já concluo, se uma propriedade não depende da direção, ela não pode ser considerada uma grandeza vetorial. Pressão, então, é uma grandeza escalar. Ora, se eu tenho um dA, eu posso garantir que sobre o dA eu tenho um volume elementar dV. E como que eu vou calcular esse dV? Área da base, dA, vezes a altura, que no caso a gente chamou de H. Legal, mas se eu tenho então um dV em um volume elementar, eu também tenho um peso elementar. E como eu vou determinar esse peso elementar? Lembre que a massa e o peso específico são constantes. Daí eu posso afirmar que o peso desse volume seria o peso específico vezes o dV. E o dV é dA vezes H. Ora, se eu dividir tudo por dA, a igualdade se mantém. Quando eu divido tudo por dA, eu vou ter uma força normal dividido por área. Isso vai me dar pressão. A pressão nesse ponto fluido, que seria gama vezes dV sobre dA, que seria gama vezes dA vezes H sobre dA, e aqui eu cancelo o dA. Então eu tiro que a pressão seria o peso específico vezes a profundidade do ponto, ou a massa específica vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade do ponto. Observe que esta pressão que nós determinamos está na escala efetiva, já que eu considerei a pressão atmosférica igual a zero. Este H, ele é chamado de carga de pressão. Lembre, então, essa pressão está na escala efetiva, e essa é a expressão para o cálculo da pressão em um ponto fluido nessa escala, aquela que adota a pressão atmosférica igual a zero. Vamos aplicar isso em nosso problema. Então eu teria a nossa massa específica, que nós achamos, 988 kg por metro cúbico. A minha pressão seria
considerando sempre que eu trabalho com sistema homogêneo, o 988 vezes 9,8, sistema internacional, e o H que nós achamos, 225, só que nós achamos em milímetro, preciso passar para metro, tudo no sistema internacional. Eu vou tirar uma pressão na escala efetiva igual 2.178,54 Newton por metro quadrado, que eu também chamo de Pascal. Então, portanto, Pascal é o nome dado à relação de Newton por metro quadrado. Só que eu não posso esquecer que esse valor foi obtido considerando a pressão atmosférica igual a zero. Então, eu estou na escala efetiva. E se eu estou nessa situação, eu posso já determinar 50% maior desse valor na base. Então eu teria que, voltando à minha equação, achar agora a pressão na escala absoluta. E como que eu vou achar essa pressão na escala absoluta? Lembrando que a pressão absoluta é sempre a pressão efetiva mais a pressão atmosférica local. E como eu relaciono essa pressão atmosférica local com a pressão barométrica? Ora, eu vou relacionar isso lembrando do barômetro. O barômetro é o meu aparelho que me possibilita a determinação da pressão atmosférica local. E aí poderia surgir uma pergunta. Por que esse aparelho trabalha sempre na escala absoluta? Porque na escala efetiva a pressão atmosférica seria zero. E não tem sentido eu ter um aparelho que vai ficar me indicando zero o tempo inteiro. Então, está na cara que ele vai trabalhar na escala absoluta. A animação ao lado vai mostrar o seu funcionamento. Preste atenção nele. Isso é o nível do mar com uma temperatura de 15 graus Celsius. Olha lá, eu enchi completamente a minha proveta de mercúrio, pus num recipiente de mercúrio também, emborquei a proveta e ela vai descer até atingir o equilíbrio. E aí eu tenho que a pressão atmosférica local será o peso específico do mercúrio vezes esse H que eu li no meu barômetro. Esse H, volto a falar, é chamado de carga de pressão. Importante, essa carga de pressão vai ser sempre dada como sendo uma unidade de comprimento mais o nome do fluido, para saber qual o peso específico que eu considero. E é importante eu lembrar que seria interessante eu trabalhar com a temperatura. Por quê? Porque nós vimos que a temperatura influencia no valor do peso específico. Então o barômetro é um aparelho, trabalha na escala absoluta, que me possibilita determinar a pressão atmosférica local, que também é denominada de pressão barométrica. Então, nessa escala, eu só tenho pressões positivas. Teoricamente, eu poderia ter a pressão zero, que seria a pressão do vácuo absoluto. Surge uma pergunta aí. Se eu substituir esse mercúrio pela água, com um peso específico igual a 9.800 Newton por metro cúbico, lembrando que isso foi a uma dada temperatura, qual a altura que eu iria obter? Ora, eu sei que a pressão atmosférica seria o peso específico no mercúrio, que seria 13.600 vezes 9,8, ρ vezes G, vezes o H em metro, por isso que eu peguei o 760 e dividi por 1.000. Isso está no sistema internacional, vai me dar a pressão atmosférica em Pascal. Quando eu trabalho com água, o que vai alterar? Vai alterar a altura, que deixou de ser 760, é um H que é a minha incógnita, e vai alterar o peso específico, que será 9.800. Só que a pressão vai ser a mesma. Se eu estou no mesmo local, eu vou estar indicando o mesmo valor. Daí eu relaciono e vou achar uma carga de pressão de 10,336 metros. E só para lembrar que eu trabalho com água, eu vou chamar de metro de coluna d'água. Isso prova por que eu não trabalhei com grama d'água. Porque ficaria uma altura muito grande, muito difícil de se ler. Então, o motivo de eu trabalhar com mercúrio no barômetro é porque o mesmo tem um peso específico relativamente grande e as alturas são menores para serem registradas. Pelos dados do problema, temos agora o peso específico do mercúrio, o R do ar, e a pressão barométrica em milímetros de Hg. Olha, eu estou dando a carga de pressão lida no barômetro. Com isso, eu lembro que a pressão absoluta é a efetiva mais a atmosférica local. Determino a efetiva, que aumentou em 50% devido à colocação do ar comprimido, então ficou 1,5 vezes 2.178,54, mais a pressão atmosférica local, que eu peguei a minha carga de pressão, passei para metro e multipliquei pelo gama do mercúrio que foi dado. Dessa maneira, eu tiro que uma pressão do ar absoluta seria igual a 97.787,81 Pascal. Voltando para a minha equação, agora eu já tenho a pressão do ar absoluta, a minha única incógnita é a massa específica do ar. E eu vou obter essa massa específica do ar a 50 graus Celsius, aproximadamente igual a 1,054 quilos por metro cúbico. Ora,
conceito de massa específica, massa sobre volume, eu tenho o volume, que esse meu volume seria 22,3 litros, vou passar para metro, dividir por 1000, a minha única incógnita é a massa do ar. Então eu tiro que a massa do ar seria 1,054 vezes o volume 0,0223, que vai me dar uma massa de 0,0235 quilos ou aproximadamente 23,5 gramas. E se eu não tivesse o ar comprimido, qual seria a pressão absoluta atuando no fundo do reservatório? Bom, pelos dados do problema, a única coisa que iria alterar, eu não teria esse 1,5, porque ela foi aumentada de 50% quando eu coloquei o ar comprimido. Como eu não tenho mais, eu não teria mais a pressão do ar, e sim a pressão no fundo absoluta, e não teria mais esse 1,5, que seria 1. E aí a minha conta seria simplesmente a pressão causada pela coluna d'água mais a pressão barométrica. Então, o meu valor da pressão do fundo na escala absoluta, nesse caso, seria 96.698,54 Pascal. Bem, você disse, e se? E olha, observe, toda vez que eu falo e se, eu estou dando um gatilho para um novo problema. Antes de dar continuidade aos estudos, execute as atividades propostas. Se o barômetro fosse instalado no local do reservatório, ou seja, o meu mercúrio está a 50 graus Celsius, qual seria a mudança? E faça uma síntese do que você aprendeu nessa apresentação. Assista a aula no YouTube, no canal Raimundo Ferreira Inácio Alemão McFlu Resolve. Está aqui o endereço. Vai lá, né? Toda semana você terá alguma coisa para consultar e se tornar protagonista da sua formação.